E aí, tranquilos? Hoje recapitularemos a série de ficção de 2006, e embora pro vídeo. No começo, ela levantou a camisa do garoto e percebeu que ele não tinha algo que qualquer ser humano deveria ter. A falsa médica, intrigada com essa descoberta, decidiu levá-lo para casa para estudá-lo. No entanto, assim que ele entrou na casa, o caos começou. A filha gritou, o filho gritou, o marido ficou furioso e a própria médica ficou sem palavras. Mesmo assim, ela se recusou a mandá-lo embora. Afinal, o que havia de tão especial nesse garoto? Por que ele era tão fascinante? Um dia antes, ele havia surgido misteriosamente na floresta, completamente nu e coberto por um líquido semelhante ao fluido amniótico. Seus olhos eram puros como os de um recém-nascido. Ao chegar à cidade, tudo ao seu redor despertava sua curiosidade, mas os pedestres o evitavam. Logo a polícia apareceu e, ao perceber que ele não entendia uma única palavra, decidiu levá-lo para um centro de detenção juvenil. Lá, deram a ele o nome de Kyle. Kyle observava atentamente tudo ao seu redor. Ao ver outro garoto pegando comida e comendo, imitou o gesto, mas sua tentativa foi recebida com agressividade. Ele foi empurrado ao chão e, sem entender o que estava acontecendo, acabou molhando as calças. O instrutor do centro achou a situação estranha e chamou a médica Nicole, que logo se interessou pelo caso de Kyle. Ao se aproximar dele, Nicole viu que Kyle segurava um desenho recém-pintado. Para sua surpresa, ele reproduziu com perfeição a imagem de um casal que havia visto na floresta, quase como se fosse uma impressora humana. Além disso, ele imitava as expressões faciais de Nicole, o que a cativou instantaneamente. No entanto, o instrutor insistiu para que ela levasse Kyle para casa temporariamente. Hesitante, Nicole não teve escolha. Ao levantar a camisa do garoto, percebeu que seu abdômen era completamente liso, sem umbigo. Chocada, ela decidiu levá-lo consigo para estudar esse fenômeno. Assim que chegaram em casa, mais um incidente aconteceu. A filha de Nicole saiu do banheiro enrolada em um roupão e, ao dar de cara com um estranho em sua casa, gritou e saiu correndo. Em seguida, Nicole precisou sair e pediu para Lori cuidar de Kyle. No entanto, distraída ao telefone com o namorado, Lori não percebeu quando ele escapou para a casa dos vizinhos, atraído pelo som de um piano. Ao ver a garota tocando, lágrimas brotaram de seus olhos sem que ele soubesse o motivo. Quando ela finalmente o notou, quase teve um infarto, fazendo com que Kyle fugisse e se escondesse na banheira de casa. Pouco depois, Josh, o filho de Nicole, chegou da escola e, ao entrar no banheiro, deu de cara com Kyle na banheira. O susto foi tão grande que ele saiu correndo, puxando as calças apressadamente. No meio da confusão, Nicole encontrou um gibi escondido entre os materiais de estudo do filho, justo quando a vizinha bateu à porta para reclamar da invasão de Kyle. No entanto, ao olhar nos olhos do garoto, sua filha ficou completamente hipnotizada, e a mulher rapidamente a puxou para longe. Os momentos embaraçosos continuaram. Quando Steven, o marido de Nicole, chegou em casa, ela o recebeu com um abraço. Observando isso, Kyle achou que esse era um gesto comum e tentou imitá-lo. Durante o jantar, ele surpreendeu a todos ao falar de repente: "Ei, tragam um suco aqui." Seu vocabulário rude vinha da detenção juvenil, e sua capacidade de aprendizado impressionava. Para piorar, ele repetiu em voz alta as frases carinhosas que Lori sussurrara ao namorado, deixando-a mortificada. Curioso com a inteligência de Kyle, Josh decidiu aplicar um teste, descobrindo que ele acertava todas as questões. Intrigada, Nicole levou Kyle para um hospital, onde um exame revelou algo surpreendente. O cérebro do garoto era 2 vezes mais desenvolvido do que o de Einstein. Mas isso era um dom ou uma maldição? Josh começou a suspeitar que Kyle poderia ser um alienígena. Naquela noite, Kyle foi colocado para dormir no quarto de Josh, que odiou a ideia. Mas o verdadeiro problema não era dividir o espaço, era que Kyle simplesmente não precisava dormir. De madrugada, ele vagava pela casa. Em um desses passeios, viu Lori saindo escondida para uma festa e a seguiu. Na festa, Kyle ficou encantado com a música e o ambiente agitado, imitando os outros ao beber álcool. Mas logo passou mal e vomitou. Foi nesse momento que a polícia apareceu, já que beber sendo menor de idade era ilegal. Todos fugiram, mas Kyle viu Lori sendo levada pelos policiais. Com isso, quebrou uma janela e se colocou na frente dos oficiais. Embaraçados, os policiais soltaram Lori, mas tentaram prender Kyle. No entanto, ele rapidamente tomou as algemas e o cacetete do oficial, jogando-os no chão. Sem saída, os agentes recuaram, enquanto Kyle levava Lori em segurança para casa.
No dia seguinte, Steven trabalhava em um projeto importante, mas um acidente derramou bebida no teclado, fazendo o computador travar e apagando todo o progresso. Kyle, que observava tudo, olhou para a tela cheia de códigos e sentiu algo familiar. Em segundos, começou a digitar rapidamente e restaurou todo o trabalho. Steven ficou boquiaberto e perguntou como ele tinha feito aquilo, mas Kyle apenas respondeu que não sabia. Enquanto isso, Josh percebeu que seu quarto estava impecável. Kyle havia organizado tudo. Até mesmo os materiais de estudo que Josh pensava ter perdido estavam ali. Quando perguntou por que ele fez isso, Kyle respondeu: "Você disse que queria muito aprender essa habilidade." Mais tarde, Kyle se aproximou de Nicole por trás e abraçou. Ela pensou que fosse Steven, mas ao se virar, viu que era Kyle. Ele havia observado Steven cumprimentá-la assim e achou que esse era o jeito certo de dizer olá. "Você me assustou", disse Nicole. "O que é assustar?", perguntou Kyle. Ao ouvir a explicação, ele se lembrou da Cascavel, dos meninos que o agrediram na detenção, do policial que tentou atacá-lo e das pessoas que riram dele. Então, sussurrou com voz trêmula: "Me ajuda, mamãe?" Nicole sentiu o coração derreter. Abraçou Kyle com força e prometeu protegê-lo a qualquer custo. Durante o jantar, ela reuniu coragem para sugerir que ele ficasse com a família. Para sua surpresa, ninguém se opôs. Kyle já havia conquistado a todos com sua gentileza. No entanto, o que eles não sabiam era o tamanho dos problemas que isso traria, principalmente o fato de que Kyle não dormia. Enquanto isso, um homem misterioso vigiava a casa de Nicole, observando todos os passos de Kyle. O doutor examinou primeiro os dentes de Kyle, e para a surpresa de todos, Kyle começou a examinar os dentes do doutor em retribuição. Nicole apenas sorriu, impotente. O doutor ficou incrédulo. Os dentes de Kyle eram completamente novos, sem sinais de desgaste. Isso significava que ele nunca havia comido antes. Ao levantar a camisa de Kyle, o doutor ficou ainda mais chocado. Ele não tinha umbigo. Imediatamente, o doutor olhou para Nicole em busca de uma explicação. Nicole revelou que havia encontrado Kyle apenas alguns dias antes. Quando o conheceu, ele não conseguia falar, mas em apenas um dia aprendeu a se comunicar. No entanto, ele não possuía nenhuma lembrança de seu passado. Então, ela entregou ao doutor os exames de ressonância magnética e as imagens cerebrais de Kyle. Depois de analisá-los, o doutor admitiu que nunca tinha visto um cérebro tão ativo. Sem opções, receitou comprimidos para dormir e enviou Kyle de volta para casa. Naquele momento, a polícia chegou à residência. Eles queriam ajudar Kyle a encontrar sua família, mas ele não sabia nada sobre seu passado. Os policiais ficaram perplexos e disseram nunca terem visto um caso de amnésia tão severo. Naquela noite, após Steven dar os remédios a Kyle, ele foi dormir. No entanto, na manhã seguinte, todos encontraram Kyle sentado sozinho no jardim, olhando para as estrelas. Josh já havia dito a Kyle que ele poderia ser um alienígena, e Kyle levou isso a sério. Preocupado com a situação, Steven decidiu levá-lo para correr e gastar energia, esperando que isso o ajudasse a dormir melhor. Mas, assim que Kyle ouviu isso, transformou-se em um verdadeiro maratonista e sumiu rapidamente de vista, deixando Steven para trás. Ainda assim, quando a noite chegou, Kyle continuava acordado, deitado na cama sem conseguir dormir. Nicole tentou ensiná-lo a contar carneirinhos e ficou ao seu lado para fazer companhia. Mas na manhã seguinte, quando acordou, encontrou Kyle ainda contando. Ele havia passado a noite toda nisso e já tinha ultrapassado 100.000. Nesse momento, Nicole percebeu que Steven estava atrasado para o trabalho. Ela correu para acordá-lo, mas já era tarde. Steven ficou irritado e culpou Nicole por trazer Kyle para suas vidas e causar tanto caos na família. Nicole tentou acalmá-lo, dizendo que poderiam considerá-lo como um terceiro filho. Steven rebateu: "Ninguém tem um terceiro filho tão grande assim. Ele não pertence a esta família." Kyle ouviu tudo em silêncio. Sem dizer nada, saiu discretamente de casa. Quando Nicole percebeu sua ausência, entrou em desespero e chamou a polícia, mas eles disseram que não havia muito o que fazer. Steven passou o dia inteiro procurando por Kyle e voltou ao anoitecer sem nenhuma pista. Lori, sentindo-se culpada por ter tratado Kyle mal antes, lembrou-se de um desenho que ele havia feito. Nicole reconheceu o local retratado e suspeitou que Kyle pudesse ter ido para lá. Com lanternas em mãos, a família foi até a floresta onde Kyle havia sido encontrado pela primeira vez. E de fato, lá estava ele, em um ponto alto, olhando para as estrelas.
Quando trouxeram Kyle de volta para casa, Steven decidiu dar-lhe um banho. Para a surpresa de todos, Kyle descobriu que o ruído branco do rádio era incrivelmente relaxante. Enquanto o ouvia, deitou-se na banheira e, finalmente, pegou no sono. A família suspirou aliviada.